A paz do Senhor, amados e amadas de Cristo. Iniciemos mais um dia de oração. Eu quero ler com vocês Neemias, o capítulo 1, o versículo, iniciaremos aqui do versículo 4 em diante. Eu vou ler bastante hoje, tá bom? Com vocês. Se você puder, abra sua Bíblia, acompanhe comigo. Se você não puder, pode acompanhar aqui pelo vídeo mesmo. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração: Ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem os Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que eu faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora do que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas, se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi, para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Neste tempo eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Então Neemias, ele era encarregado de servir vinho ao rei. E ele estava triste, chorando, porque ele ficou sabendo que as muralhas, que cercavam Jerusalém, estavam caídas, estavam destruídas. E era a cidade dos antepassados dele. Era a cidade dele, do povo de Deus. E ele ficou muito triste. Mas ele não ficou murmurando. O que ele fez? Ele foi orar. Ele foi jejuar. Então ele disse aqui: fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração, no versículo 4. E ele começa a falar com Deus, ele começa a pedir que Deus olhe para ele, para o seu povo, e ele começa a confessar o pecado dele, do povo, e ele começa a entregar a Deus e pedir a Deus e falar com o Senhor do que estava afligindo e colocar diante de Deus toda a situação que ele estava vivendo ali naquele momento. Então nós, quando estamos diante de algo que está nos afligindo, antes de tomar qualquer decisão, porque Neemias depois, se a gente ler aqui o capítulo 2, o rei percebe que ele está triste, e o rei pergunta a ele, e ele fala o motivo da tristeza dele. Mas antes dele falar com o rei, ele orou a Deus. E assim o rei concedeu o desejo do coração dele, que era voltar para Jerusalém para reconstruir os muros da cidade, para reconstruir aquela cidade. Então, antes de nós tomarmos qualquer decisão, nós precisamos fazer como Neemias fez: orar ao Senhor, pedir a direção do Senhor, para que os céus se abram a nosso favor, para que as pessoas venham agir a nosso favor,
para que estejamos na direção certa da vontade de Deus, que venhamos pedir perdão, confessar os nossos pecados, as nossas culpas, que venhamos obedecer a Deus, porque aqui ele disse que o povo havia deixado de obedecer os mandamentos que tinha sido dado ao servo Moisés no passado. Que venhamos ter consciência dos nossos atos, das nossas falhas diante do Senhor, e que venhamos antes de todas as nossas decisões orarmos ao nosso Deus, porque assim Ele concederá o desejo do nosso coração se estiver debaixo da vontade dEle, se estiver debaixo do caminho que Ele quer que nós venhamos seguir. Neemias orou ao Senhor, ele jejuou quando disse que ele não comeu nada. Há quanto tempo não fazemos jejum para o nosso Deus? Muitas vezes fazemos até um jejum de tolo, porque agora é moda fazer o jejum intermitente por conta da saúde, para manter um corpo saudável, para emagrecer. Mas o jejum é a consagração ao Senhor. O jejum verdadeiro que nós temos que colocar ao Senhor, colocar aquele momento na presença de Deus. Nós precisamos orar antes, durante e depois, no final, entregar aquele momento ao Senhor. Naquele período de consagração, nós precisamos estar com as nossas mentes voltadas para Cristo, para a palavra dEle. Não precisa deixar de fazer as coisas do dia a dia, você continua fazendo o teu trabalho. A palavra mesmo diz, para não mostrar para ninguém que você está jejuando, não precisa ficar prostrado. Lava o seu rosto, levanta a sua cabeça, ninguém precisa ficar sabendo que você está jejuando, mas faça para Deus. Muitas vezes nós precisamos tomar decisões difíceis nas nossas vidas, e nós precisamos da direção de Deus, nós precisamos da consagração, e o jejum faz parte. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar, jejuar. Precisamos manter as práticas que o Senhor nos ensinou. Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. Nós não conseguimos jejuar muitas vezes por 6 horas, por 12 horas. Estamos viciados em comida, estamos viciados pelos prazeres da carne. Não conseguimos tirar algumas horas por dia de consagração ao Senhor. Neemias orou, Neemias jejuou. Ele estava triste. Ele chorou quando ele soube da notícia que a cidade dele estava destruída. Quantas vezes nós choramos por alguma notícia que nós recebemos, e ao invés de orar, de buscar em Deus a direção, nós murmuramos, nós reclamamos, e se voltamos contra Deus achando até que a culpa é dele. Que a partir de hoje venhamos tomar uma posição em Deus, de fazer como Neemias fez, orar, para que as pessoas que estão à nossa volta, seja ela ímpia, seja ela cristã, seja ela quem for, para que ela venha ser bondosa conosco, para que nós venhamos ter o favor
favor dessas pessoas, porque Deus usa até o ímpio para abençoar o justo. Então que venhamos ter o favor das pessoas que estão ao nosso lado, porque é Deus que vai dirigir essas pessoas para estarem a nosso favor, para tomarem as decisões a nosso favor, assim como foi com Neemias. O rei foi favorável à decisão, ao pedido de Neemias, e concedeu que ele fosse até a cidade de Jerusalém para comandar essa reconstrução desses muros da cidade. Mas ele orou, ele buscou em Deus. Que venhamos aprender a buscar tudo em Deus, tudo em Deus. Que venhamos colocar os nossos joelhos em orações, Senhor, buscando tudo em Ti, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Muitas vezes, meu Pai, são decisões simples, outras vezes são decisões complexas, mas nós precisamos em todas depender totalmente do Senhor, meu Pai. Não podemos ser autossuficientes, ó Deus, mas a nossa suficiência tem que vir do Senhor, tem que vir do alto. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós precisamos, meu Pai, ser dependentes de Ti, Senhor, para tudo em nossas vidas, porque assim sabemos que não estamos errando. Em nome de Jesus, que sejamos como Neemias, que venhamos buscar a direção no Senhor, meu Pai. Que venhamos reconhecer os nossos pecados, os nossos erros. Oh, meu Senhor, nos perdoa, meu Pai. Olha para nós. Ouve as nossas orações, meu Pai, de dia e de noite. Senhor, em nome de Jesus, nós confessamos, Pai, que temos pecado. Assim como Neemias, nesta oração, disse ao Senhor: oh, meu Deus, em nome de Jesus, nós reconhecemos, Pai, que temos pecado contra Ti, que não temos obedecido, Pai, muitas das vezes, Senhor, ao que o Senhor tem nos exigido. Mas seja conosco, meu Senhor, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fique na paz do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.